Fala pessoas, tudo certo com vocês? Estou eu aqui de novo, professor Nozem, para um vídeo diferentoso, um vídeo bem diferente, um vídeo que foi muito legal, foi construído com vocês. Esse vídeo aqui tá rolando porque eu fiz o quê? Eu fiz enquete aqui no canal do YouTube, nas outras redes sociais, para que vocês fizessem perguntas para que eu respondesse. E são essas perguntas que eu vou responder agora. Bora lá? Muito bem, pessoas, e por que eu fiz esse vídeo? Esse vídeo aqui é um vídeo de 10 anos do canal! 10 anos, pessoas! Vocês acreditam? Você acredita? Exatamente 10 anos de canal Professor Nozem aqui no YouTube. Começamos lá em 2015 e agora em 2025 batendo 10 anos de canal com mais de 5,5 milhões de inscritos. Que loucura isso, né? Que doideira. Queria agradecer você que está aqui. Você que está aqui nesse canal, porque você está aqui, está inscrito, obviamente, e se não tiver, já aproveita e se inscreve agora, né? Porque você está inscrito aqui, você está fazendo parte dessa comunidade de mais de 5,5 milhões de pessoas que acreditam na educação e na língua portuguesa. Então vamos lá, eu vou responder as perguntas, minha excelentíssima esposa está ao fundo, ela vai ler para mim as perguntas e eu vou ouvi-la e vou responder para vocês tudo que vocês perguntaram. Vamos lá, manda aí, amor. Beleza, eu vou falar, você repete qualquer coisa também a pergunta. Repita as perguntas. Conte sua história de vida. Minha história? Nossa, mas que genérica essa pergunta. Conte sua história de vida. Cara, é muito genérico isso. Mas é história de vida na educação, história de vida da vida de um todo. Da vida E aí? de um todo, porque depois tem outras sobre educação. Ah, tá. Bom, primeiro assim, né? Quando a gente pensa em história de vida, a gente tem que contar um pouquinho da estrutura de onde eu vim, né? Eu sou filho, né, de uma professora de língua portuguesa, ó. Uma professora de educação física. Minha mãe é professora de educação física. Que foi professor do estado do Paraná, eu sou aqui do Paraná, sou de Curitiba, a vida toda. Então eu sou filho dela, mas eu sou filho, e ela é de uma mãe solo, né? Minha mãe é mãe sozinha. Como posso explicar isso? Não é que ela é mãe sozinha, ela não fez o filho sozinha, obviamente, né? Meu pai fez o filho. Porém, meu pai não era casado com ela, tá? Então meu pai não era casado com minha mãe, tiveram um relacionamento e eu nasci. Então, eu fui criado basicamente pela minha mãe. Meu pai até ia todas as semanas na minha casa e tal, mas ele não era o cara que morava lá em casa. Então, eu morava só eu e minha mãe. E eu cresci nessa família, em que meu pai fazia visitas diárias ou semanais à minha casa. Meu pai era militar, músico da aeronáutica, tocava também na noite curitibana e era maestro da banda do Sindacta aqui de Curitiba, o Sindacta 2. Então eu sou filho dessa estrutura familiar, um pouco quebrada, né, para a realidade lá do final dos anos 70, início dos anos 80. Eu venho dessa realidade, dessa família, então basicamente fui criado pela minha mãe, com meu pai vindo ali nessas visitas esporádicas. Dentro disso, eu cresci nessa realidade, cresci muito dentro do ambiente escolar, porque a minha mãe, como professora, o que ela fazia? Ela me deixava na escola pela parte da manhã e ia trabalhar na escola que ela trabalhava. À tarde, eu saía da escola, na hora do almoço, e ia encontrar minha mãe na escola que ela trabalhava, porque ela trabalhava o dia todo na mesma escola. Então acabou que eu vivia a minha vida inteira, da infância, desde pequenininho, dentro de uma escola. Porque eu estava ou na minha escola estudando, ou na escola que minha mãe trabalhava. E eu sempre estava por lá também, então o ambiente escolar sempre foi um ambiente muito comum para mim, muito natural. Talvez por isso também, enquanto eu cresci aqui, eu fui entendendo que talvez esse fosse um lugar comum para mim, um lugar bacana de se viver, enfim, acho que isso também me levou no processo agora, revisitando um pouquinho essa minha trajetória, olhando para trás, talvez faça sentido pensar que por isso também que eu escolhi o caminho da escola. Até chegar nesse processo, eu tive um processo bem longo. Eu estudei em vários colégios e tudo mais. Quando eu cheguei no oitavo ano, oitava série, ou melhor dizendo, na oitava série, que é o equivalente ao nono ano hoje, eu fiz uma escolha de sair da escola que eu estudava. Minha mãe fez de tudo para me colocar em escola particular a vida toda. Então, Fundamental 1, de primeira a quarta série, né, ou no caso, segundo ou quinto ano, eu estava em escola particular. Depois, de quinta a oitava série, o equivalente hoje a sexto, nono ano, também fiz escola particular. E no nono ano eu falei, não, poxa, eu preciso dar um alívio para minha mãe e vou para uma escola pública. Então no nono ano eu fui fazer prova para entrar no Cefet. O Cefet, que hoje aqui em Curitiba é a UTFPR, antigamente o Cefet era um ensino médio técnico, assim como são os IFES, né? O IFPR no caso, ou qualquer outro IFE do Brasil, Institutos Federais. Então eu tinha uma prova, tinha um vestibularzinho, um mini vestibular que se fazia para entrar no Cefet, que era uma escola federal, escola pública, e daí eu fiz ensino médio todo lá. Nessa trajetória de entrar no Cefet, olha que loucura, no Cefet fui fazer edificações. O que é edificações, gente? Edificações é a base para a engenharia civil, ou seja, para construção civil, trabalhar na área de exatas, basicamente.
E foi aí que eu descobri que eu não servia para exatas, né? Fiz todo lá meu ensino médio na parte de edificações, vi muito cálculo, muita física, muita química, muita matemática, vi que aquilo não era para mim e saí do ensino médio e fui fazer vestibular para outra coisa. Só que como era ensino médio técnico, eram 4 anos, então eu levei um ano a mais que todo mundo, fiz 4 anos no Cefet para sair, e aí sim fui fazer um vestibular para Relações Públicas. Olha que loucura, Relações Públicas. Por quê? Na época eu já trabalho desde os 15 anos de idade, e eu trabalhava numa empresa de eventos. E essa empresa de eventos, então eu fazia muito evento, eu pensei, pô, olha aí, Relações Públicas também tem a ver com evento e tal. Na minha cabeça, daquela época, tinha a ver com evento, enfim. Falei, tá, eu vou fazer Relações Públicas. Eu fui, fiz vestibular, passei em Relações Públicas. Era um curso bacana, um curso legal e tal, mas no primeiro ano de Relações Públicas eu tinha, assim, uma sensação de que não era pra mim. Tinha 2 disciplinas que eu gostava muito, duas disciplinas que eram muito legais lá, que era a parte de texto, que falava sobre texto, vários tipos de texto, enfim, e teoria da comunicação, que falava muito sobre comunicação, como se comunicar, um estudo da história da comunicação, que era bem legal. Mas o resto não me atraía muito. Então eu falei, opa, ainda não é pra mim isso, eu tranquei o curso, e aí voltei só a trabalhar, eu trabalhava e estudava, então eu trabalhava durante o dia e estudava à noite. Aí eu tranquei o curso, voltei só a trabalhar e tal, fui pensar na vida, fui amadurecer toda a minha trajetória. E aí eu lembro que eu trabalhava com eventos ainda na época, que uma vez eu estava atrás de uma mesa de som, cuidando de um evento, e na minha cabeça deu um estalo, assim. Falei, cara, eu queria uma profissão que eu pudesse impactar a vida das pessoas, que eu pudesse impactar de forma positiva a vida das pessoas. E aí comecei a pensar, pô, que profissões que fazem esse movimento de impactar a vida das pessoas? Fui pensando, e aí lembrei da minha mãe, dando aula, e eu lembro o quanto que ela ajudava os alunos nos corredores, com conselhos, com um ombro amigo, com palavras boas. Falei, olha aí, professor é uma profissão que impacta positivamente a vida das pessoas. E foi aí que surgiu a ideia de ser professor. Então, em primeiro lugar, eu pensei, pô, quero ser professor. E aí, em segundo lugar, eu pensei, pô, mas para ser professor eu preciso ensinar alguma coisa. Aí eu fui revisitar toda a minha trajetória, o que eu tinha facilidade. Lembrei que eu tinha dificuldade com matemática, física e química, da época do Cefet, e que eu tinha facilidade com língua portuguesa. Eu lembro que na escola eu ia para aula, estudava português, na aula ali, fazia tarefa de casa e fazia a prova. Eu nunca estudei para uma prova de português e sempre ia bem. E aí lembrei também que no curso de Relações Públicas eu gostava muito de teoria da comunicação e de texto. Falei, olha, acho que é isso, língua portuguesa. E eu fui dar mais uma lida, que letras estudava e tudo mais. Falei, bom, é isso. Foi aí que eu decidi então ser professor de língua portuguesa. Contando de forma um pouco resumida aqui essa trajetória de vida, foi mais ou menos nessa dinâmica. Então eu entrei muito mais tarde na faculdade, porque eu demorei para decidir, tive todo esse processo de decisão. Quando eu estava entrando na faculdade, meus amigos estavam saindo da faculdade formados já. Então eu entrei basicamente 3, 4 anos depois de que todos os meus colegas da minha idade fizeram a faculdade. Então vou botar entre aspas um atraso? Deu um atraso, mas ao mesmo tempo eu tive o poder de decisão mais certeiro. Eu decidi com muito mais certeza o que eu queria e fui muito mais pontual nessa escolha. A próxima pergunta tem a ver com isso. Se seu sonho sempre foi ser professor? Não, como eu acabei de contar para vocês, não, né? Se meu sonho sempre foi ser professor, não. Meu sonho era tentar encontrar meu caminho, na verdade. Eu tentei várias coisas, eu trabalhei em vários lugares. Eu trabalhei fazendo colocação de pedra de granito, pia, piso, bancada de granito. Fui colocador de pedra de granito, ajudava os caras a fazer isso. Trabalhei como repositor de mercado. Então fazia reposição de mercadoria no mercado, nas gôndolas do mercado, o feijão que estava acabando, enfim. Eu era repositor de mercado por muito tempo também. Depois eu trabalhei com eventos por muito tempo, eu era o cara que montava todo o som, instalava o som, projetor multimídia, fazia o evento acontecer, eventos empresariais, né? Fiz muitas coisas, trabalhei na agência do trabalhador, pesquisando vaga de trabalho para as pessoas. Então teve todo um processo e nisso tudo eu ainda eu não tinha clareza do que eu queria. Então eu demorei muito tempo para ter essa clareza. Foi aos poucos, né? Então só deu estalo mesmo na hora que eu tive essa noção. Puxa, eu quero uma profissão que impacte a vida das pessoas positivamente. Essa foi a frase que me fez encontrar o meu caminho. Então não foi desde pequeno que eu sonhei ser professor e nada disso. Eu acho que eu sonhei várias outras coisas, desde cantor, jogador de futebol, punhobol, voleibol, handebol, qualquer outra coisa. Eu acho que sonhei tudo quanto é coisa, menos professor. Foi um processo muito de amadurecimento ao longo da minha trajetória de vida. Então, tanto que eu entrei na faculdade já com mais de 20 anos. E tudo bem, né? Isso não fez mal pra mim, pelo contrário, fez muito bem.
E você sentiu incertezas no meio da sua trajetória profissional? Então, eu não tive incertezas na trajetória profissional, por quê? Porque eu demorei para decidir. Quando eu decidi com toda a certeza que eu tinha. Então, isso é uma coisa que eu não passei. Olha que interessante. É uma boa pergunta se eu tive incerteza na minha trajetória profissional. Eu não tive nenhuma incerteza. Eu tive demora para encontrar a minha certeza. Mas depois que eu encontrei a minha certeza, aí eu fui com tudo. Fui com tudo. É isso que eu quero, isso que eu quero. O primeiro dia que eu pisei na minha sala de aula da faculdade, que eu tive a minha primeira aula de letras, eu falei, cara, é isso que eu quero. Porque eu já tinha muita certeza, amadureci, levei muito tempo ali mastigando e ruminando tudo aquilo, para daí falar, não, é isso mesmo que eu quero. E olha só a pergunta, qual foi a sua primeira sensação ao pisar numa sala de aula? Minha primeira sensação é dar a minha primeira aula. Então, minha primeira aula aconteceu já no meu primeiro semestre de faculdade. Por quê? A faculdade que eu estudava tinha um cursinho solidário para a comunidade carente em volta da faculdade. E eu lembro que perguntaram quem queria dar aula lá, eu já levantei a mão logo de imediato, e as aulas eram no sábado. E, nossa, aí a primeira vez que eu fui entrar numa sala de aula, eu fui com muito medo, um frio na barriga gigante, porque eu não sabia o que me esperava, não sabia como que os alunos iam reagir, como que eles iam me ver, que eles iam perguntar, se eu ia saber responder o que eles iam perguntar. Então, assim, um monte de medos, assim, um monte de medo, um monte de insegurança, porque é isso, né? Quando vai fazer um movimento desse, pô, eu tinha uma responsabilidade de trazer um conteúdo certo para os alunos ali de comunidade carente, mas eles estavam querendo estudar para aprender, para poder passar no vestibular. E aí, pô, eu não era um cara que era... eu desde sempre eu dominava 100% da língua portuguesa. Tanto que até hoje eu estudo, né? O tempo todo a gente está estudando. Imagina a primeira aula, o tanto de coisa que eu não sabia. Mas mesmo não sabendo um monte de coisa, eu sabia mais do que os alunos. Porque eu já estava estudando há muito tempo, já tinha facilidade com a língua portuguesa. Mas isso não passou na minha cabeça naquela hora. Então eu fiquei num nervosismo, um frio na barriga, as pernas mole. Cara, foi uma loucura assim. Mas deu tudo certo. Eu lembro que daí tinha uma professora da faculdade que acompanhava a gente nas aulas. E depois ela dava, né, um feedback, fazia uma retomada dos conteúdos. Falava, olha, aqui foi bem, aqui foi mais ou menos, aqui faltou clareza e tal. Então isso ajudou muito também para ter uma noção do que eu estava fazendo em sala. Mas foi um desafio gigantesco. Acho que foi um dos maiores fios da barriga que eu passei, assim, no processo todo de profissional, assim, dentro da área de língua portuguesa. E a próxima pergunta, na verdade, são duas. O que você aprendeu de mais valioso em todos esses anos como professor? E que conselho você daria para um professor iniciante? O que eu aprendi de mais valioso nesse tempo de professor? Que todo mundo tem algo para ensinar e todo mundo tem algo para aprender. O tempo todo. Né? Por mais que eu seja professor de língua portuguesa, eu vou aprender alguma coisa com os alunos. Não tenha dúvida. Ou um olhar diferente para o mesmo conteúdo, ou uma maneira diferente de pensar naquele conteúdo. Então sempre eu tenho algo a aprender, assim como sempre tenho algo a ensinar. Então acho que a maior lição que eu tive na vida é que todo mundo tem algo a ensinar e todo mundo tem algo para aprender. Uns mais que aprenderam, outros menos, dependendo do assunto, obviamente. Mas isso é uma verdade que eu carrego para sempre, assim. Então eu estou sempre disposto a aprender. Sempre que eu converso com alguém, eu estou disposto a aprender, entender o que aquela pessoa tem para apresentar, porque eu sei que ela tem algo para me ensinar. E eu também sei que posso ensinar aquela pessoa num processo também. Então essa troca de ouvir a experiência do outro e compartilhar a experiência, isso eu aprendi que é para a vida toda. E um conselho para um professor iniciante. Acho que uma coisa que as pessoas não falaram para mim no começo. Primeiro, quando você pisar numa sala de aula, saiba que você, mesmo sendo iniciante, sabe mais daquele assunto do que quem está sentado ali na frente. Especialmente se for uma turma de escola, de colégio, enfim, de alunos mais novos que você. Quando você vai para uma aula de concurso, é diferente. Talvez tenham alunos que tenham tanto tempo de estudo quanto você. Talvez tenham pessoas com tanto tempo de idade quanto você. É um pouco diferente. Mas quando você entra numa sala de aula de escola, de colégio, de crianças, saiba que as crianças estão ali sedentas por aprender, elas têm essa vontade, isso é natural da criança, natural do adolescente, querer aprender, e a tua função é despertar essa curiosidade e entregar esse conhecimento dentro desse processo. Então saiba, você sempre vai saber mais do que aquele adolescente que está ali na tua frente. Então não tenha medo e obviamente se prepare muito, sempre se prepare. E outra coisa importante, nunca você vai saber de tudo 100%. Até hoje eu estudo, até hoje eu aprendo, até hoje eu tenho que me rever dentro dos meus conceitos, rever as coisas de uma forma diferente, olhar para o conteúdo em português de uma forma diferente. A aprendizagem do professor é para o resto da vida. Nunca mais para. Não vai chegar no momento que, sei tudo. Não, nunca vai chegar esse momento. Nunca. Para um professor que se dedica de verdade, esse momento nunca chega.
né? Então saiba disso. E como é que foi a criação do canal e quais os obstáculos que você enfrentou? Caramba, a criação do canal foi um processo muito maluco e obstáculos, né? Bom, acho que assim, primeiro que a criação do canal surgiu de uma demanda dos meus alunos. Na época eu trabalhava em 7 lugares, 7 escolas diferentes, 7 cursinhos, né? Então somando escola e cursinho dava 7 instituições de ensino. Ou seja, eu não tinha tempo para nada. Eu trabalhava de segunda a sábado, manhã, tarde e noite. Eram muitas aulas a semana toda. E eu lembro que começou a chegar os alunos com o celular dentro de sala. Né? Foi o boom dos smartphones no Brasil ali, todo mundo chegando com o celular em sala de aula. E as escolas não sabiam o que fazer com o celular, ninguém sabia o que fazer direito com aquele aparelho. E eu sempre olhei para a tecnologia como um elemento a mais de aprendizagem, um jeito a mais de ensinar. Eu falei, cara, vou usar o celular em sala. E eu comecei a fazer isso. Comecei a usar o celular dentro da minha sala de aula para fazer interpretação de texto a partir de vídeos, para trabalhar com joguinhos online, com dicionário online, um monte de coisa que eu podia fazer. E eu falei, quer saber, eu vou fazer mais do que isso. Eu vou levar a língua portuguesa para dentro do celular. E aí o caminho mais fácil naquela época era criar um canal no YouTube. Eu não tinha como criar o canal do YouTube, primeiro porque eu não sei editar. Muita gente pergunta, professor, você edita seus vídeos? Não, não edito. Eu terceirizo isso. E lá naquela época era a mesma coisa, não tinha ideia como editar. E aí eu fui atrás de alguém que pudesse fazer isso, né? Aí tinha um amigo, um colega, que tinha um estúdio que ele fazia vídeos institucionais para empresas. E eu falei, pô, quero fazer um canal pro YouTube, assim, assado. Ele falou, vamos fazer junto aqui, vamos ver o que dá. E foi assim que começou. Então eu gravava a aula, deixava para ele, ele editava, ia subindo a aula no canal. Quando eu vi, explodiu o canal. O canal em basicamente 1 ano e meio chegou a 100 mil inscritos, mais um ano depois a 1 milhão, e aí depois disso é só história, né? Então, assim, foi tudo muito rápido, né, o crescimento do canal. Mas o canal foi por essa demanda. De ver os alunos com o celular na mão, eu falei, cara, eu vou levar a língua portuguesa para dentro do celular por meio de um canal no YouTube. Foi esse movimento que eu fiz. Não tinha a mínima ideia que eu podia um dia viver só disso, como hoje eu vivo. Né? Hoje eu vivo das redes sociais, do meu curso lá no professornoslen.com.br. Eu vivo das minhas palestras, dos meus aulões, de todas as públicas que eu faço, de todas as parcerias que eu faço com empresas, né, educacionais do Brasil todo. Eu vivo da parte de conselheiro consultivo. Então, várias outras coisas que fui aprendendo e colocando dentro da meu know-how, dentro daquilo que eu fui crescendo, fui aprendendo. Né? Eu vivo hoje também como escritor, eu sou colunista da Veja, eu tenho meu livro, Português para Não Pagar Mico. Então, tudo isso fui somando. Então, obviamente que tudo isso chegou também por meio do canal do YouTube, que foi o primeiro movimento meu para a internet, e depois tudo explodiu e a gente foi criando esses outros braços aí, que hoje são mais de 8 braços que a gente tem na Noslen Educacional, que é a minha empresa de educação online e também das palestras. Então, assim, muita coisa aconteceu, muita coisa foi sendo tracionada por meio do canal do YouTube. Então, todo esse movimento surgiu com essa ideia de acompanhar o aluno, de estar junto do estudante, e quando eu percebi, a coisa já tinha dado certo, né? Eu sempre brinco, sempre costumo dizer essa frase, a coisa do palestra, que eu parafrasei Milton Nascimento. Milton Nascimento diz, o artista tem de ir aonde o povo está. E eu sempre digo, o professor tem de ir aonde o estudante está. E se meu estudante está na internet, eu preciso estar aqui também. E esse movimento fez com que eu agora seja um professor 100% online. E aí depois, né, tem agora o movimento presencial das palestras, enfim. Então, muito gratificante ver tudo isso, o quanto que isso cresceu e o quanto que isso mudou a minha vida, né? Se hoje eu estou aqui, 10 anos depois, falando para vocês sobre isso, certamente o Noslen lá de trás não tinha a mínima ideia que isso era possível. Não tinha a mínima ideia que isso podia ser possível e capaz de acontecer na vida dele. O Noslen lá de trás sonhava ser um grande professor de Curitiba. E que ele se tornou um grande professor de Curitiba. Eu criei um grande know-how em Curitiba, por trabalhar em vários lugares, vários cursinhos. E, de repente, Curitiba ficou, como diz um amigo meu, a tua sala de aula não tem mais paredes, né? Curitiba acabou ficando pequeno, a gente acabou ganhando o Brasil, e por que não o mundo? Hoje tem gente lá em Angola, Moçambique, assistindo nossa aula, em Portugal, por toda a parte da América Latina. Então, é muito maluco pensar nisso. Eu jamais pensei nisso. Quando eu criei o canal, eu não imaginava que isso fosse acontecer. Não tinha nem ideia disso. E vivenciar tudo isso hoje é muito doido, né? Olhar que eu fui o primeiro professor da internet a gravar um curso em parceria com o Ministério da Educação. Né? Eu tenho um curso lá no canal do YouTube do Ministério da Educação, que foi eu gravei um curso de redação para o Enem, e eu fui convidado pelo próprio Ministério, pelo próprio ministro. Então, tudo isso muito surreal. Meu livro, quem fez o prefácio foi o ministro do STF. Então, muitas coisas aconteceram, né? Eu tenho amigos da internet, da televisão, que eu só via na televisão. Né, desde cantores, músicos,
artistas, stand-uppers, pessoal do esporte, muita gente que acabei conhecendo nessa trajetória toda por meio da educação. Foi graças ao movimento meu de educação que me levou a esse lugar. O que mais? Eu tenho pessoas que são parte da minha vida assim que eu jamais imaginei que seriam. Então é muito maluco de ver tudo isso, sabe? E é muito, ao mesmo tempo, muito gratificante de ver onde a educação me levou, onde ela tem me levado e sabe Deus onde mais ela vai me levar. Hoje eu sou empresário da educação, eu trabalho com educação 100% para fazer a mudança na vida das pessoas por meio da educação, porque a educação mudou a minha vida também. Então não tem como não ir por esse caminho também e acreditar nisso. Acho que é isso, não sei, falei demais até. E quais foram os obstáculos e o que te fez continuar apesar deles? Os obstáculos. Bom, obstáculos sempre vai ter, né? Primeiro, tive muita gente que criticou, desde o começo. Colegas de profissão, de sala de professores, que criticavam o que eu fazia, criticavam o jeito que eu... vai fazer musiquinha na internet, vai fazer aulinha na internet, é só pra palhaçada, a internet não ensina ninguém. Não é uma verdade, a gente sabe disso. Hoje o mundo, ele é híbrido, né? Ele é o online e o presencial ao mesmo tempo. Então, eu tive muitas críticas, ouvi muitas coisas duras de colegas, que se eu desse ouvido para isso, eu teria parado lá atrás. Tive dificuldades depois no processo de sociedade. Então, eu tive sócios que me travaram no processo. Isso, inclusive, é uma coisa que eu digo. Calma na hora de ter sociedade. Se for fazer sociedade com qualquer pessoa, tenha tudo documentado, tudo no papel. Tudo certinho, anotadinho. Professor, mas é fulana, ciclana, meu parente. Não importa. Amigos, negócios à parte. Tenha tudo documentado, tudo no papel, tudo certinho. Fique muito bem amparado pela lei para não ter perigo. Eu tive 3 sociedades. As 3 foram com términos ruins e difíceis. A primeira foi uma das mais difíceis, as outras 2 tiveram suas demandas também, mas... foram menos pior que a primeira, porque a primeira não tinha a mínima noção do que era ser sócio e tudo mais. Enfim, mas então tenha tudo no contrato, para que você não tenha perigo, a hora que você quiser terminar a sociedade, ou que alguém queira terminar a sociedade, que você possa estar amparado pela lei e esteja tranquilo nesse processo. Né? Então as sociedades me travaram muitas coisas também, me dificultaram alguns processos. Questão de você ter que muitas vezes enfrentar tudo e todos. Né? Eu, para ser professor lá atrás, meu pai não queria que eu fosse professor. Eu tive que enfrentar meu pai para ser professor. Depois, no decorrer da trajetória, eu enfrentei colegas, eu enfrentei até mesmo instituições. Eu fui mandado embora de um cursinho de Curitiba porque eles acharam que eu estava crescendo muito na internet. E aí me pediram para sair. Me mandaram embora do cursinho porque eu estava muito grande na internet. E assim, não atrapalhava em nada, pelo contrário, trazia aluno para eles. Me mandaram embora. Então, se eu fosse dar ouvido para todas essas coisas, eu teria parado há muito tempo, mas não era o meu objetivo. Meu foco sempre foi fazer educação, usando a tecnologia, usando todos os meios que eu pudesse utilizar. E aí eu fui passando por cima de tudo isso com muita resiliência, muita persistência, acreditando muito no que eu estava fazendo e sabendo que eu estava entregando era o melhor para quem estava consumindo. Então esses obstáculos aí eu fui deixando para trás e fui passando. Hoje eu sou um cara muito casca grossa, né? Já passei por muita coisa, graças a Deus muitas coisas boas vieram também, né? Recebemos vários prêmios nesse processo todo também. Então quando eu olho para isso, eu olho para tudo que a gente está vivendo, falo, puxa, eu fiz certo em seguir adiante e não desviar meu olhar nem para um lado nem para o outro. E você já se pegou pensando no quanto de diferença faz na vida de diversos estudantes? Se eu já peguei pensando em quanta diferença eu faço na vida de diversos estudantes. Pois então, eu sei que eu consigo impactar vocês e ajudá-los nesse processo todo, mas eu não tenho a mínima noção disso, assim, dizer, não, eu tenho noção que sei lá, X% de pessoas que eu atinjo. Eu não tenho ideia. Eu tenho ideia quando eu vou nos lugares, alguém me pede uma foto ou conta um pouquinho da trajetória comigo. Professor, eu estava com dificuldade em passar no concurso porque eu não sabia português. Encontrei seu canal, estudei contigo e passei, agora sou concursado. Já estou indo pro meu 3º, 4º concurso porque eu quero melhorar ainda mais. Eu fui agora, tive uma situação familiar, minha mãe caiu na rua, quebrou o cotovelo e foi parar no hospital. Cheguei no hospital, médicos, residentes, enfermeiros... Não foi um, não foi 2, foram muitos, mas muitos dizendo, professor, o que o senhor está fazendo aqui? Estudei contigo para passar em medicina. E assim, foram muitos, de verdade. No hospital devia ter, sei lá, quantos profissionais, assim. Mas pelo menos de cada grupo de 3 profissionais, 2 tinham estudado comigo. Né? E entre todos, entre médicos, residentes, um dos médicos que estava na equipe que operou a minha mãe,
né, da ortopedia, foi meu aluno no presencial aqui em Curitiba. Então foi muito legal de ver isso, assim, é nessa hora que eu vejo o impacto, né? Mas eu não tenho muito essa noção. Então quando eu chego nos lugares, quando eu viajo para os lugares que as pessoas me param na rua, me param no shopping, me param onde quer que esteja, para falar comigo, para tirar uma foto, eu fico muito feliz de saber que essa pessoa foi impactada pelo meu conteúdo de língua portuguesa, pelo meu conteúdo educacional, saber que vocês abrem a porta da sua casa para poder entrar aí e fazer diferença um pouco na sua vida, te ajudar a chegar nos seus objetivos, nos seus sonhos, seja no colégio, no concurso, na faculdade, na vida profissional do trabalho, do seu dia a dia, melhorar na sua comunicação diária. Então, fico muito feliz de saber que posso fazer esse movimento e que vocês me permitem entrar aí. E eu fico muito feliz de vocês estarem aqui comigo também. Então, de verdade, eu não tenho muita noção. Eu gosto de ter um pouquinho de noção quando essas coisas acontecem, né? Eu tenho uma experiência muito legal para relatar para vocês, duas, na verdade. Uma foi que fiz um aulão e tal, e eu sempre uso música nos meus aulões. Usei a música da Ana Castela e postei e marquei a Ana Castela. Eu sempre faço isso, quando eu uso música de algum artista, eu posto e marco. E aí a Ana Castela me respondeu: professor, que legal, você é muito bom, você me ajudou na escola. Eu falei, caramba! Aí eu fui fazer a conta, pô, a Ana Castela é nova, né? Então, pô, é muito provável que ela passou no canal em algum momento. Outro que também aconteceu, foi muito legal, foi o João Gomes. Eu postei a música dele também, ele, professor, mandou um áudio pra mim, no inbox. Professor, pô, você me ajudou tanto na escola, você não tem ideia quanto você me ajudou, Deus abençoe, Jesus te abençoe, aquele jeitão do João Gomes, né? Professor, você me ajudou tanto na escola. E depois, o evento que rolou esse ano no YouTube, o João estava lá cantando, ele chegou, entrou no palco, ele me viu sentado na plateia, falou: ô professor, que vou te ver. Então, pô, isso é muito legal, né? Eu tô falando do João e da Ana Castela, que são duas pessoas de projeção, mas quantos outros de vocês, quantos outros Joões e Anas não tem por aí que foram impactados pelo meu conteúdo, né? Então a gente não tem muita noção, mas eu fico muito feliz de saber que chega tanta gente assim e que impacta tantas pessoas nesse processo todo. Mas de verdade, se falar, tem a noção exata, não. Mas sei que tenho meu grãozinho de areia nesse processo aí. E qual que é a maior motivação para quem é jovem e está iniciando a carreira docente, e como que essas pessoas fazem para não pirar diante do cenário que vivemos na educação e não desistir da profissão? Eixe, Maria! Bom, primeiro que se você tem essa vontade no seu coração de ser professor, saiba que sim, você tem que ter vontade, tem que ter esse coração pulsante pela educação e vai ter que fazer muito mais do que você imagina para poder fazer acontecer. Infelizmente, a gente sabe que a educação no Brasil tem essa dificuldade, a gente está passando por muitas e muitas demandas. A sociedade não valoriza o professor, a própria educação. Muitas vezes o governo não valoriza o professor e a própria educação. E a gente tem que lutar contra tudo e contra todos. Então, assim, se você tem essa vontade no seu coração, saiba que você vai ter que botar a sua armadura e vir para a batalha. Não tem jeito, vai ter que ir para a batalha, não tem como não ir. E eu te digo, esteja no presencial, mas também esteja no online. Tenha um pezinho no online. Alguma coisa tem que deixar a tua pegada digital, né? Indiferente de qualquer coisa. Não estou dizendo que você vai viver do online ou não, ou vai viver só do presencial, não é isso. Você tem que ter o pé nos dois, porque hoje o mundo é híbrido. Então você tem que estar caminhando com as duas coisas, né? Tanto online quanto presencial. E saiba que você vai ter que passar por muitas batalhas, vai ter que ser muito resiliente, tem muita coragem, mas vai dar certo. Se deu certo para mim e tantos outros, vai dar certo para você também. Agora o que a gente precisa é cada vez mais pessoas dedicadas para a educação, para fazer educação de verdade, de qualidade. E não falar que é uma coisa e depois é outra, enfim. Assim, para fazer educação de verdade, se preocupar em ensinar de verdade. Não é para você decorar fórmulas mágicas, não é para você ter modelos prontos para a vida, não. É para você aprender a fazer aquilo de verdade, aprender a escrever, aprender a ler, aprender a fazer conta, aprender as relações da física, da química, da biologia. É para aprender a filosofia, a sociologia, a história, a geografia. Então, sim, é a artes, é a educação física, é para aprender de verdade, porque aprendizado nunca é demais. Aprendizado não ocupa espaço. Aprender não ocupa espaço. Ele enche você e nunca vai ocupar espaço dentro de você. Ele vai sempre só te aumentar, deixar você maior e cada vez mais sábio, com uma visão melhor de mundo. Então, se você quer vir para essa área, venha com tudo, mas venha com garra. Bem disposto a batalhar, porque vai ter que ter muita batalha, não tem jeito. E qual conteúdo de língua portuguesa que você achou mais difícil de aprender quando você começou a estudar isso? Conteúdo de língua portuguesa que eu achei mais difícil de aprender? Vamos lá. Talvez. Não vou dizer talvez, tá? Talvez a parte das orações subordinadas, especialmente as subordinadas substantivas, as adverbiais. As duas ali acho que é mais complicado,
Quando vai para a área das reduzidas também, é um pouquinho mais complexo. E as embreagens verbais, que trabalham com algumas coisas em relação ao verbo. O verbo é um termo também que é um pouquinho complexo, que volta e meia eu me pego tendo que estudar esses assuntos de novo. Então, talvez esses assuntos tenham sido os mais complicados para mim. Tem assuntos que eu gosto demais, que daí eu gosto de estudar, tá em cima e tudo mais, como análise sintática, que é um dos assuntos que eu mais gosto de trabalhar. A própria crase, enfim, concordância e regência, a gente gosta de trabalhar, então a gente acaba estudando mais naturalmente. Mas esses os assuntos que eu falei agora de orações subordinadas, tanto as substantivas quanto as adverbiais, foram os que me pegaram um pouco mais. Uma curiosidade sobre você. Curiosidade sobre Joe. Puxa, tem tantas. Talvez eu gosto muito de música, gosto de cantar, gosto de tocar violão, gosto de esporte, gosto de futebol, punhobol, é um esporte que é pouco conhecido, mas já joguei por muitos anos da minha vida, que é o avô do vôlei. Gosto bastante de esporte, gosto bastante de fazer churrasco, sou churrasqueiro, gosto demais, até de aprender mais sobre churrasco. Gosto de uma cerveja artesanal, já falou mais de uma, né? Agora foi bastante. Já foi. E mais uma curiosidade que perguntaram ali, pra qual time você torce? Para qual time eu torço? Meu time finalmente subiu para a Série A. O Coritiba Futebol Clube. Ô Coritiba, coxa, me manda uma camisa do Coxa, pô. Eu quero uma nova. Eu já pedi umas 10 vezes pra você. Ô, gente, faz esse recorte de vídeo chegar até o Coritiba Futebol Clube pra eles mandarem uma camiseta pra mim, por favor. Vamos, coxa! E como que o senhor e a Glaucia se conheceram e ela te apoia na criação de vídeos? Bom, a Glaucia é aqui nem meu braço direito, ela é minha metade do meu corpo inteiro, entendeu? Se não fosse a Glaucia, 50% do que eu faço eu não faria. Né? Então, a Prof. Glaucia, ela é professora também de língua portuguesa, com especialidade em redação. Nós nos conhecemos trabalhando no mesmo colégio. Então, ela entrou para trabalhar no colégio que eu já trabalhava, nos conhecemos lá, somos da mesma área, então nos conhecemos trabalhando no mesmo colégio. E aí ele que rolou todo o nosso olhar no olhar, aquela coisa toda, sair para tomar uma sopa, conversar e bababá, e foi assim que começou. E depois ela trabalhou em vários lugares de Curitiba, depois de um tempo, quando o canal cresceu demais, eu falei, olha, eu preciso de ajuda, não tô dando conta mais, e ela veio para me ajudar. Então hoje somos nós dois aqui, né? Nós da Educacional somos nós, tem outras pessoas que a gente trouxe para trabalhar junto, mas muito mais de forma terceirizada. E ela me ajuda muito agora com essa parte de backstage, parte de criação de conteúdo também, especialmente a parte de teoria do conteúdo, pesquisa de trends, o que tá rolando, tal, os memes, os videozinhos pra gente poder fazer aquela adaptação. Mas ela me ajuda em tudo aqui. Então somos nós dois aqui 100% full time produzindo conteúdo para vocês. Qual frase ou dilema favorito você acredita e que te ajuda em momentos difíceis? Quem planta bem, colhe bem. Quem planta mal, colhe mal. Ou seja, você colhe o que planta. Esse é uma das coisas que eu mais falo. A Glaucia sabe disso. Volte e meia eu falo, amor, quem planta bem, colhe bem. Não tem como não colher bem. Se você plantar mal, vai colher mal. Então, o que você plantar, você vai colher. Essa é a verdade. Então, assim, não tem jeito. A vida é feita disso, sabe? E se eu parar de acreditar nisso, acho que aí tem muita coisa que a gente vai parando de fazer também. Então, por mais que às vezes a colheita demore para acontecer, você precisa acreditar nisso para continuar tendo a sua consistência, a sua resiliência e manter a sua atividade o tempo todo ali. E última, quando você realmente parou e pensou, é isso que eu amo fazer? Quando que eu parei e pensei, é isso que eu amo fazer? Quando o primeiro dia que eu estava dando aula, e eu não vou saber exatamente quando foi isso, mas foram os primeiros meses de aula, que eu expliquei um conteúdo no quadro e eu vi que um dos olhinhos de uma aluna fez assim, ó. Ela entendeu algo que até então eu nunca tinha entendido. Aquela reação, aquele olhar de uau, entendi, aquilo foi a marca para dizer é isso que eu quero fazer pro resto da vida. Ver vários olhares desse, entendi, meu Deus, entendi. Então, por exemplo, quando vocês comentam nos vídeos, vim aqui em 10 minutos e entendi que eu não tinha entendido em 3 meses. Isso é a mesma situação dessa, de entendi. Quando eu consigo abrir os olhos das pessoas para um assunto que ela não estava entendendo e ela conseguiu captar aquele assunto e aprende aquilo. Né? Que a pessoa aprendeu, ela não decorou, ela aprendeu, ela entendeu o porquê daquele assunto. Então esse foi essa fagulha de é isso que eu quero fazer pro resto da vida. Abrir a mente das pessoas para que elas possam compreender o conteúdo, aprender para levar para a vida. Fechou. É isso, pessoas! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se
Se vocês gostaram, quem sabe posso fazer outro de outras coisas também. Mais perguntas aqui embaixo. Exatamente, aproveita, deixe mais perguntas aqui embaixo desse videozinho. E se você não está inscrito nesse canal ainda, não perde tempo, né? Se inscreve no canal, deixa seu likezão aqui também. Obviamente, passa lá em profissionalzinho.com.br, conhece todos os meus cursos, tudo que eu tenho para oferecer para vocês lá. Tem muita coisa boa. E também conhece meu livro, né? Português para não pagar mico, que tá já em todas as lojas do Brasil, tem na Amazon também, só clicar, baixar e usar e aprender de uma forma leve. Esse livro é para você estiver sentado comigo numa mesa de bar, trocando ideia sobre língua portuguesa, uma linguagem simples e acessível para todo mundo. Beleza, gente? Obrigado de coração por cada um de vocês. Vamos para os próximos 10 anos e quem sabe 10 milhões de inscritos, né? Bora nessa? Beijo, valeu!